Olá, você está no Clube do Livro com o Pastor Alex. Eu sou o Pastor Alex Pastora Adriana, já dei a deixa aqui. e juntos estamos na 9ª temporada do Clube do Livro. E estamos com o livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. Falei certo dessa vez? É possível, eu tô lendo 30 cartas e não lembro o nome não falo Você o nome fala certo. sempre certo. Vamos lá então para mais um capítulo, mais uma carta já na reta final. E qual é o número da carta? 29. E vai até? 31. Tá acabando, faltam duas. Tá preparado aí? Podemos começar, meu amor? O que foi isso? Eu sei. Vamos continuar. Não, Lógico que para lá. não, vamos continuar. amor, Não, pede, vamos por favor. continuar. Por Não, favor, não, não, grava não, de não. novo. Você fica linda Amor, sem grava graça. de novo. Não, vou gravar de novo. Amor, grava, amor, não Essa acredito. carta... Não, vou gravar. Ficou tão lindo isso. Gera mais espontaneidade no vídeo. Você não achou que gerou mais Isso, espontaneidade a humilhação no vídeo? pública aqui, Não ó. tem Sei lá nada de- quantas pessoas vão assistir minha humilhação Não tem pública. nada de humilhação pública. Queridos, que alegria estarmos Acredito numa conectados gravação. nisso, conectados nessa 9ª temporada. E estamos amanhã acaba. Amanhã é a última carta desse livro. Nós estamos sonhando com grandes coisas a respeito da 10ª temporada que pensávamos ser possível fazer na 9ª temporada, mas não vai ser possível porque nós não conseguimos tempo hábil nem lugar hábil para poder fazer isso. Mas a 10ª temporada promete e eu quero muito que você esteja orando por essa 10ª temporada. Vai aproveitar para uma enquete, quem topa a ideia ou não? Então fala um pouco Não, da também não ideia. fala mais. Fala, lógico que você vai falar. Fala, amor. Depois dessa humilhação, sabe? Essa vergonha pública. A ideia era reunirmos para poder fazer a leitura juntos com o maior número de pessoas que puder, quiser e conseguir chegar aqui, né, pra gente gravar. Então, estávamos vendo livrarias, espaços de eventos e tudo mais. A questão é que a gente ficou sem prazo, né, porque a carta vai acabar. E A a gente nossa ia ler a agenda última. também. Nós temos uma A nossa agenda é agenda super tranquila. nesse final de semana bem extensa, né? Porém, entretanto, todavia, se você acha a ideia interessante e gostaria de participar desse momento ao vivo pra gente ler junto, conversar junto, tomar um café junto, fala aí nos comentários que é legal, que você topa, você viria, até pra gente estimar aí um número de pessoas. Exatamente. Então a ideia é a gente reunir na primeira leitura da 10ª temporada, reunir vocês num espaço bem aconchegante, fazer um coquetel de início e a gente compartilhar um pouco do que nós temos vivido nessa jornada do Clube do Livro. Então, que tem sido muito marcante, confesso que não esperava, e basta uma decisão, basta dizer sim para um chamado de Deus, para você ver pessoas sendo transformadas, e sempre existiu dentro de nós essa inquietude por fazer o reino de Deus na terra sendo conhecido. E quando a gente ouve testemunhos como de pessoas que estão reunindo no trabalho para compartilhar sobre as cartas, pessoas que estão em outros lugares tão distantes, mas conectados conosco, quando a gente vê pessoas tendo a sua vida transformada pela leitura, pela literatura, isso nos impacta demais, né? Criar o hábito, criar a cultura da leitura e ter a transformação por meio do conhecimento da verdade, isso para mim tem sido extremamente emocionante. Ver o sucesso dos vídeos no YouTube, ver o sucesso dos áudios no nosso grupo, a quantidade de pessoas que estão se conectando conosco no Clube do Livro, isso não tem palavras para agradecer cada um de vocês de verdade. Nós queremos nos aproximar, então pensando nisso, nós estamos querendo na próxima temporada, começar essa próxima temporada todos juntos na leitura do primeiro capítulo, e também tendo a possibilidade de nos conhecermos, de compartilharmos ideias, de falarmos um pouco mais a respeito de tudo aquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração. Amém? Então Diga isso. se você viria. Sim, diga aqui se você viria, coloque nos comentários se você estaria conosco e se vale a pena esta ideia. E aí depois, óbvio, os outros vídeos a gente vai gravar aqui juntinho e promovendo outras sessões de mesa que eu achei muito interessante, que a gente gravou lá na Renovada Cantareira, algumas pessoas em volta da mesa compartilhando as suas visões e a sua visão a respeito do livro. Amém? Amém. Agora, se você achou tudo isso muito doido, ficou curioso para ver os próximos, se inscreve aqui no canal,
né? Não espere mais humilhações públicas, não terá. Não, você nunca fez. Você foi lindo, foi Curte aqui o vídeo, me ajuda, né? Dá uma moral. E ativa o sininho para você receber as notificações. Vamos ler que já falamos demais. Exatamente. Aonde você estiver, o que você estiver fazendo, que a bênção do Senhor te alcance. Você que está abrindo o seu carro para que eu e a Adriana estejamos com você nesse trajeto. Você que está e abriu a sua casa para que eu e a Adriana estejamos com você. A você, filho, que está ouvindo a sua mãe e o seu pai, ouvindo ou assistindo ao Clube do Livro. Deus te abençoe também, em nome de Jesus. E você que está em família, fazendo devocional em família com o Clube do Livro, você que está dentro do ônibus, lendo o livro e ouvindo este vídeo, e ouvindo este áudio, assistindo esse vídeo, Deus te abençoe em nome de Jesus. Carta 29 começa da seguinte forma. Lembrando que a carta 28 foi muito impactante, né? Foi muito impactante. Meu querido Vermelindo, agora que já temos certeza de que os alemães vão mesmo bombardear a cidade do seu paciente e que o seu dever de patriota vai pô-lo em risco de morte, temos que reconsiderar nossa política. Será que devemos almejar a covardia, a coragem, a seu orgulho consequente ou o ódio contra os alemães? Lembrando que a carta 28 terminou com uma bronca do maldanado ao Vermelindo, que ele não aceitava que o Vermelindo estava colocando o seu paciente em risco de morte, porque essa morte poderia ser ruim para os planos do inferno, porque o morrer, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então ele seria salvo, e não é isso que eles queriam ter mais tempo para poder agir na vida do paciente. Agora esse bombardeio já é uma realidade. Bem, temo que não seja bom tentar torná-lo um homem corajoso. Nosso departamento de pesquisa não descobriu ainda como produzir qualquer tipo de virtude, embora o sucesso seja esperado a qualquer momento. Ou seja, o departamento de pesquisa não descobriu ainda como produzir qualquer tipo de virtude. Não há virtude no inferno. Não há virtude. Você sabe o que significa virtude? Virtude são as boas qualidades que nós temos e que Deus nos deu. Então não existe virtude no inferno. Essa é uma deficiência séria. Para agir de modo hediondo e ser eficazmente maldoso, o homem necessita de alguma virtude. O que Átila teria sido sem a sua coragem? Ou o que Shylock sem a abnegação em relação à carne? Mas como não podemos fornecer essas qualidades por nós mesmos, só o que podemos fazer é usá-las conforme fornecidas pelo inimigo, lembrando que o inimigo aqui é Deus. Isso significa deixar para ele uma parcela do domínio sobre aquelas pessoas que, do contrário, teríamos dominado completamente. Trata-se de um jeitinho muito pouco satisfatório, mas tenho certeza de que um dia vamos aprender a fazer melhor. O ódio é algo que temos como manipular. A tensão dos nervos humanos durante ruídos, perigos e fadiga torna os homens propensos a qualquer tipo de emoção violenta, sendo somente uma questão de canalizar tal suscetibilidade para os lugares certos. Se a consciência resistir, confunda. Faça seu paciente afirmar que sente ódio, não de sua própria parte, mas em nome das mulheres e das crianças, e que um cristão deve perdoar os seus próprios inimigos e não os dos outros. Em outras palavras, deixe-os considerar-se suficientemente identificado com a mulher e as crianças para sentir ódio no lugar delas, mas não identificado o suficiente para considerar os inimigos delas como seus próprios, e por isso, como objetos de seu perdão. Aqui ele traz uma questão extremamente complexa de sentimentos, né? Eu particularmente acho complexa. Primeiro, a palavra ódio para mim, ela é terrível. Eu acho que a gente fala constantemente aqui em casa, né? O Benjamin, às vezes ele usa essa palavra ódio assim, sem saber o que significa ou o significado da palavra ódio. E aí outro dia eu estava conversando com ele, eu falei: filho, você sabia que ódio é um crime? Ele: não, papai. Eu falei: existem crimes de ódio que são puníveis com prisão, com processos. E ele ficou assim com o olho arregalado. Por quê? Porque a palavra ódio é uma palavra muito, muito, muito pesada.
Outra coisa que ele faz aqui, outra coisa não, outro ponto, outra verdade que ele coloca aqui que me chama a atenção é justamente a seguinte, preste atenção, ele está fazendo o seguinte: faça com que o seu paciente ou as pessoas se afeiçoem pelos mais fragilizados. E que aí o ódio pelo inimigo seja usado através das pessoas com quem ele se sensibiliza. Porque se o ódio vier através deles mesmos, eles se lembrarão de que Deus os ensina a perdoar os seus inimigos. E aí o que acontece? Quando nós vivemos pelo princípio, nós somos transformados pelo princípio. O que o diabo faz? Ele faz que nós não entendamos que estamos vivendo pelo princípio e transferimos esses valores para outras pessoas. Isso nos isenta da responsabilidade. Interessante. Você fez uma cara de que não entendeu nada. Não, entendi. Eu não tinha pensado assim. Não tinha refletido dessa forma. Continuando. Mas o ódio pode ser mais bem combinado com o medo. A covardia é a única entre os vícios que é puro sofrimento. Horrível de antecipar, horrível de sentir, horrível de lembrar. Já o ódio tem os seus prazeres. Por isso, é muitas vezes a compensação com a qual um homem amedrontado recompensa a si mesmo pelas misérias produzidas pelo medo. Quanto mais alguém tem medo, mais irá odiar. E o ódio também é uma grande anestesia para a vergonha. Para provocar uma profunda ferida na caridade do seu paciente, você terá primeiro que derrotar a sua coragem. Eu ainda continuo aqui falando sobre o ódio. O ódio é uma grande anestesia para a vergonha. Mas aqui ainda, mas o ódio pode ser bem combinado com o medo. Sim. A covardia é a única entre todos os vícios que é puro sofrimento. Mas ele também fala sobre o medo, né? A gente sabe que o medo é um espírito, né? Então, quanto mais alguém tem medo, mais irá odiar. Quanto mais alguém está sujeito ao medo que domina, mais irá odiar. Porque aqui em cima ele fala, o ódio é algo que temos como manipular. E como que o ódio é manipulado pelo medo, então? Uau. Captou? Continuando. Agora, esse é um negócio delicado. Conseguimos fazer o homem ficar orgulhoso de muitos dos seus vícios, mas não da covardia. Sempre que estamos à beira de obter sucesso em fazer isso, o inimigo permite que aconteça uma guerra, um terremoto ou qualquer outra calamidade, e imediatamente a coragem se torna tão obviamente desejável e importante, mesmo aos olhos humanos, que todo o nosso trabalho é desfeito e, assim eles passam a ter vergonha genuína de pelo menos um vício. O problema de induzir a covardia em nossos pacientes que, com isso, podemos produzir neles real autoconhecimento e autorrepulsa, com os subsequentes arrependimento e humilhação. E, de fato, na última guerra, milhares de pessoas, a descobrirem sua própria covardia, acabaram descobrindo também, pela primeira vez, todo o mundo moral. Em tempos de paz, podemos fazer muitos deles ignorar inteiramente o bem e o mal. Em tempos de perigo, a questão é forçada sobre eles de uma maneira tal que nem nós os podemos cegar. Estamos aqui diante de um dilema cruel. Se promovêssemos a justiça e a caridade entre os homens, estaríamos caindo diretamente nas mãos do inimigo. Mas se os conduzirmos ao comportamento oposto, isso mais cedo ou mais tarde produzirá, com permissão dele, uma guerra ou uma revolução, e a questão indisfarçável da covardia ou da coragem desperta milhares de homens da estupefação moral. Lê um pouquinho. Essa carta é longa, né? Com efeito, esse é provavelmente um dos motivos para o inimigo ter criado um mundo perigoso. O mundo em que os assuntos morais realmente vão direto ao ponto. Ele consegue enxergar da mesma forma que você que a coragem não é simplesmente uma das virtudes, mas a forma que cada virtude assume quando está sendo testada, ou seja, no ponto da mais alta realidade. A castidade, a honestidade ou a misericórdia que se entrega ao perigo será casta, honesta ou misericordiosa apenas sob certas condições. Pilatos foi misericordioso até que isso se tornou arriscado. Por isso, tornar o seu homem um covarde pode representar uma perda ou um ganho. Ele pode vir a descobrir coisas demais sobre si mesmo.
É claro que sempre há a chance de não anestesiar a vergonha, mas de agravá-la e assim produzir desespero. Esse seria um grande triunfo. Mostraria que seu paciente acreditou e aceitou o perdão do inimigo, oferece para outros pecados só porque ele mesmo não tinha consciência plena da sua pecaminosidade. Que em relação ao único vício que realmente entende em sua plena profundidade e indignação, ele não pôde buscar nem confiar na misericórdia. Mas temo que se você já o tenha deixado ir longe demais no seu arrependimento, no seu aprendizado com o inimigo, e que ele já saiba que o desespero é um pecado maior do que qualquer dos pecados que tenha o provocado. Ai, eu tô lendo muito truncado. Quanto à verdadeira técnica de tentação para a covardia, não há muito o que dizer. O ponto central é que as precauções têm a tendência de aumentar o medo. Entretanto, as precauções, quando publicamente ordenadas ao seu paciente, logo se tornarão rotina, e esse efeito de medo desaparece. O que você deve fazer é manter passando pela mente dele, lado a lado com a intenção consciente de cumprir o seu dever, a vaga ideia de que todos os tipos de coisas que ele pode ou não fazer dentro da estrutura do dever parecem deixá-lo um pouco mais seguro. Afaste a mente dele da regra simples: tenho que parar aqui e fazer isso ou aquilo, fazendo com que se preocupe com uma série de consequências da ação vital imaginárias. Se acontecerá, embora eu espere muito que não aconteça, eu poderia fazer B. Se acontecer o pior, poderei sempre ainda fazer o C. Despertar as superstições, desde que não sejam reconhecidas como tais, poderá ser interessante. O negócio é mantê-lo acreditando que alguma coisa além do inimigo lhe está disponível e que a coragem que este lhe fornece para recorrer ocorre de tal modo que aquele compromisso total com o dever se torna algo totalmente permeado de pequenas reservas inconscientes, construindo uma série de expedientes imaginários para evitar que aconteça o pior. Você deve produzir nesse nível de vontade do qual ele não está consciente uma determinação de que o pior não deverá acontecer. Depois, na hora do terror, deixe isso tomar conta dos nervos e músculos dele. Nervos e músculos dele terá feito o ato fatal acontecer antes que ele se dê conta de que está acontecendo. Porque você não pode esquecer, o ato de covardia é tudo o que importa. O ato de covardia é tudo o que importa. Não tem mais aqui. Não, é isso aqui mesmo. O sentimento de medo em si não é um pecado. E embora não o apreciemos, ele não traz bem algum para a nossa causa. O sentimento de medo em si não é nenhum pecado. E embora nós o apreciemos, ele não traz bem algum para a nossa causa. Aqui vale lembrar o contexto de guerra do livro, da carta. Aqui vale lembrar também que existe um medo que é o espírito e existe também o medo que é a intenção ou a intuição que o espírito coloca dentro de nós para nos resguardar e nos servir. Sim, o sentimento. É o sentimento. É interessante, talvez nem seja aqui, mas ele está brincando com a palavra medo e com o antagonismo, a palavra, ou com o sinônimo da palavra covardia, para trabalhar a nossa mente e abrir os nossos olhos para uma verdade. Qual é o ponto central dessa carta? A ansiedade com a postura e com as decisões que estão à minha frente. Essa é a minha perspectiva sobre essa carta de número 29. Quais são... É 29? 29, né? Quais são os meus pensamentos e a minha perspectiva a respeito do que está à minha frente? Como que eu vou reagir a isso? E aí ele está trabalhando junto com o Vermelindo a questão de como você trabalha a mente, a perspectiva e a construção de planos em relação ao futuro da minha vida, aos próximos passos da minha vida. Eu encaro eles com medo, encaro eles com coragem,
Sempre lembrando, e aqui uma coisa me chamou a atenção também. Aqui o mal danado já mostra um pouco do seu medo em relação ao poder do inimigo, porque não importa o que eu faça, a vontade do inimigo, que é Deus, sempre vai prevalecer. Deus sempre vai arrumar uma oportunidade, uma saída para que o paciente consiga encontrar a verdade, seja pela coragem, seja pela circunstância, seja por aquilo que está à sua frente, seja até por aquilo que ele aprendeu, até mesmo pela ação covarde que ele chama, mas de ponderar os próximos passos. Quer falar alguma coisa? Não, era isso. Pode falar. Até pela covardia, porque ele mostra que de um jeito ou de outro é capaz que o paciente enxergue as suas fragilidades e se volte a Deus. Então eu achei interessante porque ele fala assim, que o ódio é algo que ele manipula, né? O ódio é algo que temos como manipular. Então realmente o ódio é algo horroroso que a gente não combina com quem é cheio do Espírito Santo. E ele tá muito aliado ao medo, né? E aí nesse caso ele deixa bem separado aqui, existe o sentimento de medo que todo mundo tem e que é algo que não é pecado ter medo, faz parte, Deus nos deu justamente como um mecanismo de defesa, né? O medo nos faz ficar alertas diante de algumas situações para nos proteger. Agora, o espírito de medo, aí é uma ação demoníaca de prisão, de terror, de cadeia, e esse tá ligado ao ódio, né? Por isso que é fácil de manipular um coração com ódio aí. Então, eu acho que vale a gente repensar, né, assim. Outro ponto que me chamou a atenção nessa carta também foi aqui o exemplo que ele trouxe de Pilatos. Olha só essa frase. Pilatos foi misericordioso até que isso se tornou arriscado, né? Então, Pilatos, então eu lavo as minhas mãos, a responsabilidade deste judeu é de vocês que são judeus. Ele foi misericordioso até o ponto em que aquilo se tornou arriscado demais para ele. Isso vale uma reflexão. Até que ponto nós estamos agindo de forma que nos beneficia ou até que ponto estamos agindo ou extrapolando aquilo que ultrapassa o conformismo, a zona de conforto, para que o reino de Deus se estabeleça na terra. Você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para pensar se nós não estamos sendo misericordiosos demais ou planejados demais em relação àquilo que traga certo tipo de benefício para nós, em detrimento daquilo que Deus espera de nós? Porque, de novo, o contexto dessa carta em relação ao paciente é o eminente ataque dos alemães à Inglaterra. É o perigo eminente na guerra, do bombardeio, da perda da vida, das ações que demandam daquele paciente uma coragem. Mas até que ponto essa coragem ela é benéfica? Até que ponto vale a pena? Sabe, você já parou para pensar sobre isso? Até que ponto vale a pena andar de forma que a sociedade espera, que o diabo espera? Ou será que não vale a pena pagar um preço, mesmo que eu não tenha certeza sobre quais são os próximos passos, mas honrar a vontade de Deus para a nossa vida? Aqui também tem outra coisa, né, que me marcou, né, que eu fiquei refletindo e fui ler de novo para ver se eu tinha entendido. Que ele fala assim, no caso o inimigo Deus, né? Ele consegue enxergar da mesma forma que você, que a coragem não é simplesmente uma virtude, mas a forma que cada virtude assume quando está sendo testada. Quais são as virtudes que a gente tem? Por exemplo, bondade é uma virtude. Então, eu preciso ter coragem para ser bondoso, né? E, na verdade, a coragem é como a bondade se manifesta na hora que ela é colocada à prova, como Pilatos. Ele foi corajoso até que aquilo poderia lhe causar algum prejuízo. Então, até aqui eu defendo. A partir daqui eu posso me prejudicar. Então, ele não teve coragem para ser misericordioso com Jesus, porque isso poderia prejudicá-lo. Então, ele traz assim que resumindo, o que eu quero dizer é: a coragem é a forma que cada virtude se manifesta quando colocada à prova. Para mim, eu acho que essa é uma das frases que mais marcou no livro. Repete a frase. A coragem, ela é a forma como cada virtude se manifesta quando colocada à prova. Então, as virtudes que eu tenho, para eu exercê-las no momento mais difícil, vai exigir de mim coragem. E eu vou precisar escolher a coragem para ser bondoso, para ser amoroso, para ser misericordioso, para evidenciar as virtudes que
Deus me deu, porque nem sempre vai ser fácil e nem sempre vai ser a meu benefício. Eu não vou estar numa boa posição. Em algum momento eu vou ter que exercer uma virtude, mas eu não estarei numa condição favorável a isso. Né? Então, ainda mais aqui, diante de um cenário de guerra. Né? Exigiu coragem de você exercer virtudes, né? E a gente está caminhando para um tempo onde exige de nós muita coragem mesmo para exercermos as virtudes, os dons. E também existe um tempo onde as virtudes são cada vez mais escassas na vida das pessoas, né? Eu acho que é justamente por não terem coragem de ser, né? Vou ser misericordioso. Em troca de quê? Exatamente. Encerramos assim a carta de número 29. Sim, você vai possivelmente ouvir essa carta mais umas 2 ou 3 vezes para assimilar. E eu digo para você, nada melhor do que ler o livro junto. Gente, é bom ouvir os áudios. Ontem alguém comentou comigo assim, pastor, é tão bom agora pelo YouTube, porque o YouTube tem a legenda. Mas, gente, nada se compara a você ter o livro nas mãos. Você poder rabiscar. E eu aqui ainda tenho um caderninho que eu vou anotando aqui algumas coisas para depois ou comentar quando a gente faz os pausas para comentário, depois até para poder reler ou reavaliar. Então, estamos chegando, faltam mais 2 cartas e eu quero agradecer você por estar conosco. Eu trouxe aqui, eu pus a mão aqui na frente enquanto a Adriana lia, me desculpem por isso, mas como ela fala ao vivo é assim mesmo. Deste bolo de 4 livros está o próximo livro que nós vamos ler na temporada 10 do Clube do Livro. Eu tenho 4 livros aqui que Deus tem falado muito ao meu coração e estou compartilhando com a Adriana. Né? Desses 4 tem um que já está assim na frente, assim, que eu entendo muito de Deus que seja o livro. Mas desses 4, um deles vai ser. Quer ler quais são os títulos? A Batalha de Todas as Gerações, de J.B. Carvalho. O Deus Pródigo, de Timothy Keller. Aqui pra mim. Opa! Timothy Keller. Ocupado Demais para Deixar de Orar, de Bill Hybels. A Presença, de Bill Johnson. E aí, qual você acha que vai ser o próximo livro da nossa 10ª temporada? Coloca aqui embaixo. Você tem 2 missões hoje. Você tem que 3, se inscrever no canal. 2, você tem que falar se vale a pena, se você toparia esse coquetel da 10ª... Esse tempo junto, né? Coquetel. Ficou meio esquisito. Essa 10ª temporada. O encontro presencial para uma leitura ao vivo, de fato. Sempre sem álcool. E o 3º é qual desses 4 livros você acha que vai ser a nossa próxima literatura, a 10ª temporada. Já recebemos muitas sugestões de livro, mas o que eu queria falar com você? Eu queria sempre mudar um pouco a temática, o autor, a narrativa, a literatura, para que a nossa mente se expanda ainda mais. Tem um livro muito bom, que ele vai ser uma próxima leitura, mas eu não queria ler ele agora, que alguns já falaram, que é A Isca de Satanás, de John Bevere. Por quê? Porque esse livro ele é muito parecido com o que nós... Não é que é muito parecido, pelo amor de Deus. É a mesma temática e o John Bevere nós já lemos recentemente. Então eu queria apresentar outros autores. Não vou falar que é a mesma temática porque não é. O que eu quero dizer assim, não é a mesma narrativa. Sim, tá. Me perdoe. Não estou contradizendo. Só que eu queria expandir. E desses 4 autores aqui, nós não lemos nenhum deles ainda, né? E tem alguns aqui que eu gosto muito. Então a gente está tentando intercalar entre narrativa moderna, pós-moderna, autores vivos e autores não vivos, né? Porque a gente tem a tendência de ler só quem já morreu. Mas tem muita gente viva que já escreveu coisa boa também. Então a gente precisa estar ligado nisso. Tá bom? Deus abençoe e até amanhã com a carta de número 30.